uma forma resumida, a fotogrametria se desenvolveu desde 1850, com a conhecida fotogrametria pioneira, aparecendo a fotogrametria analógica em 1900, com a invenção do avião, e a fotogrametria analítica em 1950, com o advento dos computadores. Hoje nos encontramos na era da fotogrametria digital. Bem, hoje contamos com estações fotogramétricas digitais, que são estações de trabalho inteiramente voltadas aos trabalhos fotogramétricos, e que são compostas por monitores de vídeo, mais de um, dispositivos de visão estereoscópica, CPU gráfica ou placa de vídeo especial, além da CPU geral, dispositivos de medição estereoscópica como trackball, topomouse, periféricos de entrada e saída, que seriam os teclados, mouse, scanner, mesa digitalizadora, plotter, caso necessário. E, além disso, uma estação fotogramétrica digital deve contemplar todas as funcionalidades necessárias ao desenvolvimento de todas as etapas de um projeto de fotogrametria digital, seja para a criação e gerenciamento de projetos, aerotriangulação, geração e edição de modelos, geração de ortofotos, de mosaicos, estereorrestituição, entre outros. A fotogrametria pode ser dividida em 3 grupos de acordo com a relação câmera-objeto, ou seja, podemos ter a fotogrametria terrestre, que se refere a fotografias tomadas a partir de uma posição fixa no terreno, com coordenada normalmente conhecida. A fotogrametria aérea, ou também a aerofotogrametria, que são as fotografias do terreno que são tomadas por uma câmera de precisão que está montada numa plataforma aérea, como aviões, por exemplo. E a fotogrametria espacial, que são fotografias extraterrestres, ou seja, fora da Terra, tomadas com a câmera fixada na Terra, na Lua, ou em um planeta, ou em um satélite artificial. Qualquer que seja o tipo da fotogrametria utilizada, com as fotos obtidas dos objetos de estudo, podemos coletar dados que nos levem às seguintes informações: informação geométrica, como posicionamento espacial e formas do objeto, ou seja, ângulos e distâncias; informações físicas, que se referem às propriedades da radiação eletromagnética; informações semânticas, que estão relacionadas ao significado da imagem obtida a partir da fotointerpretação; e informações temporais, relacionadas às mudanças e alterações dos objetos ao longo do tempo. Os sensores utilizados na fotogrametria para obtenção desses dados nada mais são que câmeras fotográficas. Dentro do esquema abaixo, podemos classificá-las como sistemas passivos, pois dependem de iluminação externa; sistemas de formação de imagem, pois exclusivamente irão gerar imagens dos objetos; sistemas de enquadramento, pois trabalham com a aquisição de imagens a partir da ação do obturador da câmera; sistemas fotogramétricos e, por fim, dividido em câmeras aéreas ou terrestres. As câmeras podem ainda ser classificadas como métricas, não métricas e semimétricas. As câmeras métricas possuem alta qualidade geométrica, marcas fiduciais estão presentes e são criadas especificamente para a fotogrametria. As não métricas são as câmeras comuns de uso doméstico ou de estúdio, não possuem essa exatidão geométrica e, quando utilizadas em fotogrametria, geralmente é necessário utilizar também pontos de apoio das fotos para garantir a qualidade geométrica. Já as semimétricas nada mais são do que as não métricas, porém adaptadas. Nos aerolevantamentos são utilizados preferencialmente as câmeras métricas e que podem estar acopladas a um avião bimotor, mas também é possível utilizar vantes multirotores ou de asa fixa. Conhecer as partes e os funcionamentos básicos de uma câmera é fundamental para quem quer trabalhar com fotogrametria. A câmera basicamente se separa em 2 grandes partes, o magazine e o cone. O magazine é onde se localiza o plano onde se forma a imagem. Nas câmeras analógicas é o local onde ficava o filme. Já as câmeras digitais é a região onde está localizada a matriz de detectores. O cone é onde está o sistema de lentes, que é constituído de diafragma, obturador, suporte de filtros e esquadria de registros. O diafragma e o obturador é uma dupla de grande responsabilidade para a aquisição das fotos, uma vez que controlam o tempo de exposição e o foco.
O diafragma é um conjunto de cortinas circulares concêntricas, cuja abertura define o diâmetro útil das lentes. O obturador controla por quanto tempo essa abertura ficará exposta à entrada de luz. Os filtros são lentes que selecionam os comprimentos de onda registrados, tornando-se opacos para determinados comprimentos de onda e transparentes para outros. A esquadria de registro é responsável por todos os registros feitos na moldura de fotografia, incluindo as marcas fiduciais, número da câmera, distância focal nominal, relógio de horas, nível esférico, dentre outras. As marcas fiduciais são muito importantes, pois indicam o ponto principal ou o ponto focal, quando são traçadas linhas que ligam as marcas opostas. O ponto focal é definido pelo eixo óptico, que é o eixo que passa pelo centro do conjunto de lentes e é perpendicular ao plano focal. Aqui temos um elemento importante, que é a distância focal. Esta é a distância entre o plano focal e o centro das lentes, contando sobre o eixo óptico. A alteração da distância focal irá definir o zoom dado ao fotografar um objeto, e está relacionado também à abertura angular da foto. Quanto menor a distância focal, maior a abertura angular. Essas medidas na aerofotogrametria, por exemplo, interferem diretamente no planejamento do voo, uma vez que a altitude definida da aeronave deve levar em conta a distância focal, o que irá interferir na escala da foto. Vamos dar uma olhada na geometria de uma foto aérea para entendermos melhor. Bom, gente, então para criar a geometria da foto, para a gente compreender a geometria da foto, vamos recriar ela aqui. Então, vamos desenhar o terreno que eu pretendo fotografar, tá? Vamos desenhar ali o terreno, aqui, né? Para a gente indicar que esse daqui é o terreno a ser fotografado, certo? E eu tenho uma câmera que está a bordo de um avião ou de um vante e está apontando, olhando para esse terreno para tirar as fotos. Eu não vou desenhar, obviamente, a câmera como um todo, mas esse daqui vocês entendam que esse daqui é o meu centro óptico. O que é o centro óptico? É o centro das lentes, tá? O centro das lentes da minha câmera. E esse daqui é o centro óptico dela. Ela aponta então para baixo aqui, né? Vai criar um ponto aqui na hora que ela fotografar o meu terreno, que é o ponto do eixo óptico, né? Formado pelo eixo óptico, que é o encontro das marcas fiduciais, tá? Que seria o nosso ponto principal. Eu vou chamar ele de N, ponto N, tá? Ou ponto principal, tanto faz. Essa câmera, como qualquer outra câmera, não importa que tipo de câmera que você está usando, ela tem... Vamos marcar aqui esse ponto aqui com o ponto B no terreno. Então, esse daqui seria meu ponto A. Lembrando que esse é o centro óptico, que é o centro das lentes. Além desse centro óptico, eu tenho aqui em cima o meu plano focal, sendo formado aqui, ó. Então, é onde a imagem se forma na minha câmera, tá? Então, vamos deixar marcado aqui que esse daqui é o nosso plano focal. No plano focal, eu vou ter criado aqui o meu ponto N, que eu vou chamar de N', que é o mesmo ponto N ali do terreno, mas aqui ele criado um ponto focal. O meu ponto B, que tá aqui, ó, no cruzamento do meu eixo óptico, né? Ele vai vir para aqui, então eu vou por aqui meu ponto B', e o meu ponto A' vai estar aqui, tá? Que a imagem ela é formada de forma invertida nesse plano focal, certo? Então tá, a gente vai poder então definir que esse ângulo formado aqui, né, que eu vou chamar de ângulo alfa, que é o mesmo que esse, tá? Os dois triângulos são semelhantes, então esse ângulo formado aqui que eu chamei de alfa, ele é o nossa abertura angular, certo? Então esse daqui é a minha câmera,
o centro óptico, que é o centro da lente dela, e o plano focal, que é onde a imagem se forma dentro da minha câmera. E aqui eu tenho, então, a abertura angular dela, o que ela vai enxergar, sendo que na hora que ela fotografa os pontos A e B no terreno, no plano focal eles aparecem invertidos, tá? Agora vamos para as distâncias, porque eu tenho uma distância aqui. Então, essa distância aqui, ó, nada mais é que a minha altura de voo, tá? Que eu vou chamar aqui de Hzinho. Então, ela vai ser a minha altura de voo. Então, essa daqui é a minha altura de voo. É a distância que meu avião está voando em relação ao terreno, tá? O que é essa distância? Essa distância aqui entre o plano focal e o centro óptico é a minha distância focal. Então, eu tenho a minha distância focal e minha altura de voo. Eu também tenho uma outra distância aqui, que é a distância que eu vou ter da minha aeronave até o nível médio dos mares, tá? Nível médio dos mares. Então, essa distância aqui do meu centro óptico, né, que seria da base da minha aeronave até o nível médio dos mares, é chamado de altitude de voo. Então, daqui até aqui, eu tenho o que eu vou chamar de Hzão, que vai ser o quê? A altitude de voo. A altitude de voo nada mais é do que a nossa altura de voo mais a cota, né, do terreno. Essa distância, então, que eu vou ter daqui. Então, daqui até aqui, eu vou chamar aqui de ΔH. E essa daqui é a cota do meu terreno, tá? Então, eu posso ter uma primeira relação aqui, ó, onde eu posso dizer o quê? Que a minha altitude de voo, que é o H, ele é igual ao quê? Meu H que está aqui, ó. Ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual à minha altura de voo mais a cota média do terreno, ΔH. Então, ele vai ser aqui o H mais o ΔH. Essa é uma primeira relação que eu vou conseguir tirar aqui da minha geometria, tá? Que o H, então, a altitude de voo, ela é a altura de voo mais o ΔH. Bom, a gente consegue fazer uma relação entre a distância focal e a altura de voo. Como a gente já falou, a definição da distância focal vai influenciar na altura de voo. Como que a gente faz essa relação? O triângulo formado pelo centro óptico, o ponto B e o ponto A, né? Que seria qual triângulo? Seria esse triângulo aqui, ó. Pelo centro óptico A e B. Então, esse triângulo aqui, ele seria, então, um triângulo semelhante a esse triângulo aqui, ó. Eles são semelhantes, tá? Então, eles têm os mesmos ângulos. Quando os triângulos são semelhantes, então a gente pode fazer uma relação de semelhança de triângulo, a gente pode comparar medidas. Que medidas que a gente pode comparar aqui, ó? Pode comparar que a distância AB do meu triângulo maior, então vou criar aqui essa relação, a distância AB, a distância medida aqui entre A e B desse meu triângulo maior, está para a altura de voo, que é o tamanho desse triângulo, a altura desse triângulo, né? Então, ele está para a altura de voo. Da mesma forma, então agora eu vou fazer a semelhança de triângulo, em que a distância A', B' desse triângulo menor está para
a altura desse triângulo menor, que é a distância focal. Então, eu tenho essa relação, tá? Então, agora, para melhorar essa relação, eu vou jogar assim o meu AB, vou vir para cá e, consequentemente, meu F vai para lá, tá? Vamos melhorar essa relação aqui. Então, eu posso dizer aqui, então, eu dizer isso, que a razão AB está para H, assim como a linha B' está para F, é a mesma coisa que eu dizer, então, que F, distância focal, está para H, que é a altura de voo, assim como a distância A', B' está para a distância AB no terreno. Essa relação eu tenho uma relação de uma distância representada, né, numa foto para a distância real. Então, a minha distância real é a distância AB, tá? Então, se eu for ver aqui, a minha distância real é a distância AB, que é a distância no terreno, e ela está representada na foto pelo a linha B', tá? Então, quando eu tenho isso daqui, é a mesma coisa que eu dizer, né? Que eu tenho essa relação aqui, ó, de distância representada numa foto sobre a distância real. O que é isso daqui? Essa relação? Essa relação é uma relação de escala, inclusive de escala cartográfica. Em escala é desenho sobre desão. Então, eu posso chegar na conclusão que o quê? Tendo isso, né, em vista. Que conclusão que eu posso chegar? Que a minha escala, né, que seria isso aqui, esse desenho sobre desão, que é a linha B' sobre AB, ele é igual ao quê? A relação entre distância focal e altura de voo, tá? Então, essa daqui é uma outra relação muito importante que eu consigo tirar aqui da minha geometria. E o que isso significa? Então, significa que se eu altero a minha distância focal, sem alterar a minha altura de voo, eu altero a minha escala, né? Ou se eu alterar a altura de voo sem alterar a distância focal, eu também altero a escala da foto, no caso. O que mais eu consigo verificar aqui para eu saber a relação angular do alfa aqui, né? Da minha abertura angular. Qual que é a relação? Nesse caso, para eu verificar isso, eu vou pegar aqui a metade desse triângulo. Então, essa parte aqui, tá? Vou pegar só essa parte desse triângulo aqui, ó, para eu conseguir mostrar essa relação, tá certo? Então, vou pôr ele aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Ele virou um triângulo retângulo, né? Aqui a gente tem 90 graus. Esse daqui, então, vou dar um zoom ali pra gente ver melhor. Ó, esse daqui é o meu ponto N e esse é o meu ponto B no terreno. E aqui é o centro ótico, tá? E esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o meu alfa? Não, porque o meu alfa é o ângulo todo, né? Que é formado por essa parte aqui também, mas essa parte eu não estou usando. Então, esse daqui vai ser o meu ângulo alfa dividido por 2. Eu dividi ele na metade, tá? Que relação que eu consigo tirar aqui? Bom, vamos lá. Aqui, ó, essa distância aqui, eu sei que é o tamanho do meu triângulo, a altura do meu triângulo. Qual que é a altura do meu triângulo? É a altura de voo, tá? Essa distância aqui. E aqui é a metade da distância no terreno de AB. Então, seria o meu AB dividido por 2. É a metade, tá? Além disso, eu tenho essa relação aqui também. Isso é um triângulo retângulo, isso daqui é uma hipotenusa. Esse daqui é um cateto oposto.
e esse daqui é um cateto adjacente. Que relação eu tiro daqui, ó? Eu tiro aqui que meu ângulo, então, que eu chamei de alfa' aqui em cima, a tangente dele, tangente de alfa' é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, para eu isolar esse alfa', vou deixar ele aqui, alfa' é igual ao que? O arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Quem é meu alfa'? Meu alfa', ele é o meu alfa, o meu ângulo de abertura da câmera, só que dividido por 2, né? E aqui é o arco tangente do meu cateto oposto, que é o AB, dividido por 2, sobre a minha altura de voo. Então, eu tenho aqui que o meu alfa, que é o meu ângulo de abertura, ele é o quê? 2 vezes o arco tangente da distância AB no terreno, dividido por 2 vezes a altura de voo. Então, eu tenho uma relação aqui entre o ângulo, né? O ângulo de abertura e a altura de voo, que por sua vez tem uma relação com a distância focal e a escala. Então, essa daqui seria mais uma relação importante aqui que eu posso tirar da geometria da minha foto. Por isso, a gente diz, então, que a distância focal, a altura de voo, a abertura angular, elas estão todas relacionadas. Então, quando eu vou fazer um planejamento de voo, eu tenho que saber, né? Eu vou saber que câmera eu vou utilizar, então eu vou conhecer a distância focal, né? Pode ser que eu atribua uma escala específica e aí eu vou definir a minha altura de voo, certo? Ou pode ser que eu tenha uma altura de voo definida aqui pelo meu alfa que eu estou utilizando, né? Pela minha abertura angular. Então, eu vou definir uma altura de voo e aí eu vou chegar no valor de escala. Então, tá tudo relacionado. O que eu vou ter de relação aqui, ó? Escala da foto está relacionada com a distância focal da câmera, que está relacionada com a altura de voo, que está relacionada aqui com o meu ângulo de abertura. Tá tudo ligado uma coisa na outra.